Olá, seja bem-vindo aos 5 minutos com Java. Hoje eu vou falar sobre sobrecarga de método. Vamos lá? Olha só, a sobrecarga de método também é chamada de overloading, né? Então nós vamos falar aqui, nós vamos falar então que a sobrecarga de método também é chamada de overloading, ok? Nas aulas anteriores a gente viu sobre uma classe. Então a classe ela vai determinar as características de objetos, né, que compartilham as mesmas características, e os comportamentos, que são os nossos métodos. Quando a gente faz uma analogia do método com o paradigma procedural, nós podemos entender que o método é como se fosse uma função, né? Mas aí nesse caso a gente está então reunindo as características e os comportamentos para formar a nossa classe. Nesse caso aqui o exemplo é a classe carro, ok? E o que seria o overload então, né? Ou sobrecarga do método? É quando eu tenho dois métodos que eles têm o mesmo nome, mas o que vai diferenciar são os parâmetros desse método. Então olha nesse exemplo aqui, eu tenho o método acelerar e de repente eu posso ter um outro método aqui, void acelerar, olha só, acelerar. Nesse caso aqui vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque o nome é exatamente igual ao que já está definido, tá? Então se você ver a mensagem aqui, ele vai falar, método acelerar já está definido na classe carro, mas suponhamos que eu queira aqui agora incluir um parâmetro que seria, por exemplo, int velocidade. Olha só, pronto, né? Agora, perceba que agora eu não tenho erro, porque esse método agora ele é diferente desse por conta do parâmetro. Eu poderia ainda ter um terceiro método ainda, que eu vou chamar aqui void acelerar, por exemplo, acelerar, que eu teria, por exemplo, ao invés de ser a velocidade do tipo int, ela seria do tipo double, então eu teria velocidade, por exemplo. Tá bom? Da mesma maneira, eu poderia ter um método com outros parâmetros, sei lá, por exemplo, boolean, boolean aqui será alguma flag aqui qualquer, né? Tá bom? Então eu poderia ter uma série de parâmetros. O que vai diferenciar é a diferença dos parâmetros, ok? Eu poderia ter aqui, por exemplo, eu poderia ter um método aqui que ele retorna boolean, por exemplo, ou ele retorna alguma outra coisa. Eu poderia mudar o retorno. Porém, se eu mudar só o tipo de retorno, por exemplo, se eu chamar aqui de boolean acelerar, tá bom? Acelerar, ele vai me dar um erro. Por quê? O número de parâmetros continua sendo igual a esse, ou seja, eu não tenho parâmetros nesse caso, então ele vai me dar um erro, mesmo eu sendo boolean, né? Poderia pôr um return true aqui para evitar o erro do boolean, mas ele continua dando erro, falando que o método acelerar já está definido na classe, tá bom? Então o que diferencia a sobrecarga de método é o número de parâmetros do método. São métodos que possuem o mesmo nome, mas parâmetros, número de parâmetros e tipo diferente, tá bom? Isso também é uma outra coisa importante, porque, olha só, vamos voltar no exemplo aqui, suponhamos que eu tenha int velocidade. Se eu criar, deixa eu apagar esse cara aqui que está dando erro, se eu criar aqui um outro método acelerar, int, por exemplo, int v, ele vai me dar erro, né? Eu preciso precisa ser parâmetros diferentes, tipos diferentes dos parâmetros. Tá bom? Vamos ver isso na prática. Olha só, eu deixei aqui aberta a classe string. Então, olha só, classe string. Olha a classe string aqui. Deixa eu pegar aqui, olha só. Eu tenho então, por exemplo, o método getBytes, que eu estou passando um parâmetro char7, que ele é da classe char7, ou, né, o mesmo método getByte retorna um vetor de byte, só que o meu parâmetro agora é do tipo string, ok? Tá bom? Vamos ver se tem aqui algum outro método aqui, na classe math, né? Na classe math, por exemplo, eu tenho aqui o método round, que num caso eu tenho um parâmetro do tipo float e no outro caso eu tenho um parâmetro do tipo double, ok? Uma outra coisa comum da gente chamar é que quando eu olho aqui, eu vou dizer então que isso aqui, é a nossa assinatura do método. Então também eu posso dizer que isso aqui é a assinatura do método. Qual que é a assinatura do método nesse caso aqui, A assinatura nesse caso aqui seria então void acelerar
né? Acelerar int. Essa é a nossa assinatura. O nome do parâmetro, nesse caso, ele é mais ajuda o desenvolvedor. Mas o que importa para o compilador, aí, no caso, seria o int. Nesse caso aqui, ó, a assinatura do método é, né? A assinatura do método é void acelerar. Certo, pessoal? Então, quando eu pego aqui o nome do método e os parâmetros que compõem, eu estou falando da assinatura. Tá legal, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Agradeço a atenção. Até a próxima.